Uma ótima noite de terça-feira, dia 7 de abril de 2020. Hoje, gravando a parte 2, mais tarde, mas vamos terminar em nome de Jesus o livro de Hebreus. E agora vamos do 18 até o 25. Vamos ler Gálatas 1 e Gálatas 2. Para você que está chegando agora, uma ótima noite na presença do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a tua vida, amados. Você possa ter uma ótima noite na presença do Senhor, uma noite de sono tranquilo, de descanso para esse corpo físico, de renovo espiritual. Amém? Esse é o desejo do nosso coração. Então vamos continuando Hebreus 13, está dizendo: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com insistência que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Votos e saudações finais. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Oh, glória a Deus! Essa carta é maravilhosa demais, amados. E esse versículo 22 e o 23 diz assim: olha, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi, ou seja, escrevi com o menos de palavras possível, porque ele sabia que estava próximo de ser morto. Então, para mim, eu não posso afirmar, mas mostra assim bem claro que a carta aos Hebreus parece que foi escrita por Paulo, sim. Olha aqui o versículo 23. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Ou seja, ele sabia que estava para ser morto. Porém, eu não posso afirmar, porque uma carta anônima é anônima, mas parece demais com as cartas de Paulo. Certo é que é uma carta muito linda. Vamos então para Gálatas 1 e o 2. Se o celular cooperar, a gente lê o 2, se não, a gente encerra no 1, tá certo? Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. A inconstância dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina.
Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja maldito, amados. Não está escrito aqui não, tá? Eu que abri o parênteses, estou explicando, porque depois já fica bem explicadinho os seus mínimos detalhes, não é verdade? Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Ou seja, ele está sintetizando, não é que eu li duplicado não, viu, amados? É que eu vi tanto no versículo 8 como no 9, ele está dizendo, ele está sintetizando. Ou seja, ele está batendo na mesma tecla. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Ou seja, vamos repetir? Porque repetição sintetiza na nossa mente e a gente consegue gravar. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, ou seja maldito. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E, na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que, diante de Deus, testifico que não minto. Depois, fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Paulo está dizendo aqui que ele só ouvia aquele povo dizendo: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Olha que coisa mais linda, coisa maravilhosa, amados. É isso que Deus pode fazer com esse Paulo aí da tua casa. Não é que ele se chama Paulo, mas algum incrédulo aí na sua casa que não quer receber Jesus como Senhor e Salvador. O Senhor usa de
tantos meios para salvar almas, às vezes dói nessa carne, como doeu para Paulo. Ficou cego, mas depois Deus usou o servo dele para ir curar a Paulo. Então, amados, diante dessa pandemia, dessa coisa terrível que anda acontecendo, eu tenho ouvido e visto coisas maravilhosas. Sabe por quê? Porque na hora da adversidade, da dor, sem esperança, sabe? A pessoa vai entender que só Jesus pode curar. Tantos presidentes convocando, conclamando ao jejum e à oração. Não foi só o nosso presidente. Então, amados, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se for preciso um espinho na carne para o Senhor salvar milhares e milhares de Paulos do século 21, Ele vai colocar esse espinho, mas vai salvar a alma, que é o mais importante. A minha garganta hoje está meio assim oscilosa, ora ela aumenta, ora cai, mas é assim mesmo. Pouco é o cansaço do dia, mas estamos aqui. O pacto com o Senhor é o melhor que existe. Ainda que estamos cansados, com sono, mas Ele nos dá graça e nós vamos lendo a palavra dele. Porque se a gente deixar acumular, como eu disse de manhã, a gente não consegue ler a palavra até o final do ano. Amém? Se Jesus não vier até lá. Se vier, melhor. Vamos lá, amados, capítulo 2 de Gálatas. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que, de maneira alguma, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Amados, quando o Espírito Santo me toca, eu tenho que falar, sabe por quê? Nem todos que estão nos ouvindo no dia a dia são crentes já maduros, muitos são novos convertidos. E aí ouve, mas gentio, o que é gentio? São pessoas gentis? Pessoas amáveis? Não. Aqui gentio está falando de todo o povo que não fazia parte do povo de Israel, assim como qualquer de nós éramos antes de receber o Senhor Jesus como nosso Salvador. Amém? Vamos continuando? Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destras em comunhão
comigo e com Barnabé. Amados, esse aqui, deram-nos as destras, tudo dá a impressão que é o nome de uma pessoa, mas eu vou pesquisar e depois eu coloco no comentário ou amanhã, tá certo? Porque no comentário tem como eu já parar aqui e já buscar para a gente saber. Deram-nos as destras. Então, a gente fica meio na dúvida por essa vogal aqui está acompanhado de um S. Deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé. Aí já parece que não é uma pessoa, é uma palavra demonstrando algo, mas a gente vai procurar e eu coloco nos comentários. Para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar